E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para desbravar o mundo da matemática. Hoje o tema é matemática, mas relaxa. A ideia não é transformar ninguém em gênio da álgebra. A gente vai desmistificar essa ideia de que matemática é um bicho de 7 cabeças. Você mandou um material super completo. Vamos mergulhar fundo em conceitos fascinantes, desde as bases da matemática até sua influência na educação e na vida cotidiana. Falando em surpresas, você acredita que existe elegância matemática? É fascinante, né? A elegância na matemática está ligada à beleza intrínseca da lógica e da estrutura. Me explica melhor. Como a matemática pode ser elegante? É como se a gente pudesse apreciar a beleza de uma demonstração matemática, assim como admiramos uma obra de arte. Então a gente pode ter uma experiência estética com a matemática. Tipo, olhar para a equação e achá-la bonita. Exatamente. A elegância matemática reside na capacidade de expressar ideias complexas de forma simples e harmoniosa. Lembra daquela fórmula de Euler? A que relaciona os números I e π. Me pareceu um exemplo perfeito dessa tal elegância matemática. Com certeza. A fórmula de Euler é considerada uma das mais belas da matemática justamente por sua simplicidade. E por falar em obra-prima, você acha que a matemática é uma descoberta ou uma invenção humana? Essa é uma questão que intriga filósofos e matemáticos há séculos. O material que você mandou traz essa discussão. Me explica melhor essa história. De um lado, temos o realismo matemático, que defende que os objetos matemáticos existem independentemente da mente humana. Então seria como se a gente estivesse explorando um mapa que já existe. Exatamente. Já o nominalismo matemático argumenta que os objetos matemáticos são apenas nomes. Ou seja, nesse caso, seria como se a gente estivesse desenhando o mapa à medida que exploramos o território. Perfeito. E essa discussão sobre a natureza da verdade matemática nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Mas voltando um pouco para o mundo real, como a matemática se conecta com outras áreas do conhecimento? No material tem bastante coisa sobre isso. A matemática é como uma linguagem universal que conecta diferentes áreas do conhecimento. Na física, por exemplo. Na física, ela fornece a estrutura para descrever as leis do movimento, da gravidade. Então, a física se apoia na matemática para explicar o universo. Exato. E na biologia. Na biologia, a matemática é usada para modelar o crescimento populacional, a dinâmica de ecossistemas. E na computação, qual o papel da matemática? A matemática é fundamental para o desenvolvimento de algoritmos, criptografia, processamento de imagens. Ou seja, a matemática está no coração da tecnologia que usamos todos os dias. E por falar em conhecimento, como podemos tornar o aprendizado da matemática mais interessante? Resolver problemas é o coração da matemática. O material fala bastante sobre a resolução de problemas como um elemento central nesse processo. Por que isso é tão importante? É através dos desafios que os conceitos matemáticos ganham vida. Mas como a gente pode tornar essa experiência de aprendizado mais interessante? A matemática ainda é vista como um bicho de 7 cabeças por muita gente. Uma abordagem eficaz é conectar a matemática ao mundo real, mostrando como ela é aplicada em situações cotidianas. Sim, trazer a matemática para o dia a dia pode torná-la mais acessível. Com certeza. E além disso, é fundamental usar métodos de ensino mais dinâmicos. E por falar em tecnologia, como ela pode ser utilizada para tornar o ensino da matemática mais dinâmico. A tecnologia oferece um leque de possibilidades. Que legal! A tecnologia pode realmente transformar a experiência de aprendizado. Com certeza. Mas é importante lembrar que a tecnologia é uma ferramenta. O professor continua sendo o protagonista. Concordo. A tecnologia não substitui o professor. Falando em aprendizado, vamos voltar àquela questão sobre a resolução de problemas. Desenvolver a habilidade de resolver problemas matemáticos exige uma abordagem que vá além da simples memorização de fórmulas. E como fazer isso na prática? Quais estratégias você recomendaria? Uma estratégia fundamental é criar um ambiente de aprendizado que valorize a investigação, a experimentação e a colaboração entre os alunos. Isso é verdade. A matemática pode ser muito mais interessante quando os alunos são incentivados a pensar por si mesmos. Com certeza. E nesse processo é importante que o professor atue como mediador. O erro deve ser visto como parte do processo de aprendizado. Faz todo sentido. Afinal, errar faz parte do processo de aprendizado. Sem dúvida. É importante que os alunos se sintam confortáveis em errar, em experimentar. E falando em potencial criativo, a intuição matemática também é algo que me chamou a atenção no material. O que é exatamente essa intuição matemática? A intuição matemática é uma habilidade fascinante que nos permite sentir a veracidade de uma afirmação matemática. Parece algo meio mágico.
Como se a gente tivesse um sexto sentido para a matemática. De certa forma, é como se tivéssemos um faro para a matemática. A intuição matemática é uma ferramenta poderosa, mas é importante lembrar que ela precisa ser validada. Entendi. Então a intuição é como um ponto de partida, mas precisamos da lógica para confirmar se estamos no caminho certo. Exatamente. E como a gente pode desenvolver essa intuição matemática? É algo que pode ser aprendido. A intuição matemática não é algo inato, é uma habilidade que pode ser desenvolvida através da prática. Então, quanto mais a gente se envolve com a matemática, mais a nossa intuição se desenvolve. Sim, a prática constante é fundamental para aprimorar a intuição matemática. E que dicas você daria para os professores que querem incentivar o desenvolvimento da intuição matemática em seus alunos? Os professores podem criar um ambiente de aprendizado que valorize a exploração, a criatividade e a busca por diferentes soluções. É verdade. Proporcionar aos alunos a liberdade para explorar e experimentar é essencial para que eles desenvolvam sua intuição matemática. Com certeza. E nesse processo, é importante que o professor esteja atento para identificar as diferentes formas de intuição que os alunos podem apresentar. Faz todo sentido. Afinal, a matemática não é uma ciência fria e calculista. E falando em beleza, vamos voltar àquela questão sobre elegância matemática. Por que a matemática é considerada elegante? A elegância matemática está ligada à capacidade de expressar ideias complexas de forma concisa, clara e harmoniosa. É como se a matemática tivesse uma estética própria, não é? Sim, a matemática possui uma estética inerente, que se revela na beleza da lógica, na precisão da linguagem. E você pode nos dar alguns exemplos dessa elegância matemática? Claro, a fórmula de Euler, que relaciona os números e π em uma única equação. Oh. E por que ela é tão especial? A beleza dessa fórmula reside em sua capacidade de unir conceitos aparentemente distintos em uma relação simples. Que incrível. É como se a matemática estivesse nos mostrando a beleza e a ordem que existem no universo. Exatamente. A elegância matemática é um reflexo da beleza e da ordem que permeiam o mundo. Realmente fascinante. E por falar em inspiração, como a matemática pode inspirar a busca por conhecimento em outras áreas? A matemática, com sua ênfase no raciocínio lógico, fornece ferramentas e métodos que podem ser aplicados em diversas áreas do conhecimento. Então, a matemática é como uma chave que abre portas para a compreensão de diferentes áreas do conhecimento. Exatamente. É realmente impressionante como a matemática está presente em tantos aspectos da nossa vida. E essa jornada pelo mundo da matemática nos leva a refletir sobre a própria natureza do conhecimento, não é? Com certeza. A matemática nos leva a questionar como conhecemos o mundo. É incrível como a matemática, além de ser uma ferramenta prática, também nos leva a reflexões filosóficas. A matemática é uma disciplina fascinante que transcende as fronteiras entre o prático e o teórico. É verdade. E essa jornada pelo mundo da matemática nos mostra que essa disciplina é muito mais do que números e cálculos. Exatamente. E essa busca pela beleza, pela ordem, pela verdade, na matemática é uma jornada sem fim. Que incrível. E por falar em jornada, a gente precisa fazer uma pausa aqui, mas não se preocupe, voltaremos em breve para continuar nossa exploração pelo mundo da matemática. Até a próxima. E aí, prontos para voltar ao nosso mergulho. A matemática nos espera. Com certeza. Depois dessa primeira parte, fiquei ainda mais curioso. E aí, por onde a gente navega agora? Que tal a matemática pura? Lembra do material que você compartilhou? Sim, lembro. Confesso que essa parte me deixou um pouco intrigado. Se a matemática pura não tem uma aplicação prática, qual a razão de se dedicar a ela? Entendo o seu ponto. Mas a beleza da matemática pura reside justamente nessa busca pelo conhecimento. É como um artista que cria uma obra de arte pela pura beleza. Interessante. Então a matemática pura seria como uma forma de arte. Exatamente. A matemática pura é como uma arte intelectual. É como um jogo de xadrez. Faz mais sentido. Mas me diga uma coisa, mesmo sendo uma arte, a matemática pura não acaba influenciando o mundo real de alguma forma. Com certeza. Muitas vezes as descobertas da matemática pura acabam encontrando aplicações práticas anos depois. Você consegue dar algum exemplo disso? Um exemplo clássico é a teoria dos números. Essa teoria se tornou fundamental para o desenvolvimento da criptografia moderna. Sem a matemática pura, não teríamos a internet como conhecemos hoje. Caramba, é fascinante como a matemática pura pode ter um impacto tão grande no mundo real. Exatamente. É por isso que a matemática pura é tão importante. E por falar em expandir os limites do conhecimento, lembrei da parte do material que fala sobre os axiomas matemáticos. Me explica uma coisa, de onde vêm esses axiomas? Essa é uma pergunta que intriga filósofos e matemáticos há séculos. A origem dos axiomas está enraizada na intuição e na observação. Então os axiomas são como os tijolos que formam a base da matemática. Perfeito. Mas e se esses axiomas estiverem errados? Isso bagunçaria tudo, não é? Essa é uma possibilidade.
A história da matemática mostra que, ao longo do tempo, alguns axiomas foram revistos. Um exemplo clássico é o quinto postulado de Euclides, que trata da existência de retas paralelas. Caramba, que reviravolta. Então a matemática não é esse sistema fechado que eu imaginava. Exatamente. A matemática é uma disciplina em constante evolução. Os axiomas, embora sejam os pontos de partida, não são dogmas inquestionáveis. Nossa, essa ideia de que a matemática está em constante transformação é realmente fascinante. E me leva a pensar, qual o papel da lógica nesse processo? A lógica é a cola que mantém a estrutura da matemática unida. Ela fornece as regras para o raciocínio dedutivo. Então a lógica seria como juiz. Perfeito. Entendi. Mas e a intuição? Ela também tem um papel na lógica matemática. A intuição matemática, embora não seja uma prova formal, desempenha um papel crucial na descoberta de novos teoremas. Seria como se a intuição fosse um GPS. Exatamente. A intuição e a lógica trabalham juntas. E no material tem um trecho que fala sobre a incompletude da matemática. Isso significa que a matemática não está completa. É isso mesmo. O teorema da incompletude de Gödel demonstrou que qualquer sistema axiomático será necessariamente incompleto. Ou seja, haverá afirmações verdadeiras nesse sistema que não podem ser demonstradas. Caramba, isso é meio perturbador. Quer dizer que a matemática nunca estará totalmente completa. De certa forma, sim. O teorema de Gödel mostrou que existem limites para o que podemos demonstrar. Mas, em vez de ser um motivo de desânimo, essa descoberta abriu novos caminhos para a pesquisa matemática. Que fascinante. Então, matemática é como um quebra-cabeça infinito. Exatamente. A incompletude da matemática não significa que ela seja falha, mas sim que ela é um campo de estudo em constante expansão. Concordo. Começamos essa conversa falando sobre a elegância da matemática e agora estamos aqui discutindo a incompletude. É incrível como a matemática nos leva a reflexões tão profundas. A matemática é uma disciplina que nos desafia a pensar. E falando em desafios, no material também tem um trecho que fala sobre os desafios do ensino da matemática. O que a gente pode fazer para tornar o aprendizado na matemática mais eficaz. Essa é uma questão crucial. Uma das chaves para tornar a matemática mais acessível é conectá-la ao mundo real. No sentido. Exatamente. Quando os alunos percebem que a matemática não é apenas um conjunto de fórmulas abstratas, eles se sentem mais motivados a aprender. Outra estratégia importante é utilizar métodos de ensino mais dinâmicos. Concordo. Nada de aulas chatas. Com certeza. O uso de jogos, quebra-cabeças e tecnologias digitais pode tornar o aprendizado da matemática mais divertido. E falando em desafios, no material também tem uma parte que destaca a importância da resolução de problemas. Por que isso é tão importante? Resolver problemas é o coração da matemática. É através do desafio de resolver problemas que os alunos desenvolvem o raciocínio lógico. Então, resolver problemas matemáticos é como um treinamento para a vida. Exatamente. E como a gente pode criar um ambiente de aprendizado que estimule os alunos a resolver problemas. O primeiro passo é criar uma cultura de valorização da resolução de problemas. O professor deve atuar como um facilitador. É verdade. O erro faz parte do processo de aprendizado. Sem dúvida. É importante que os alunos entendam que errar não é um sinal de fracasso. Um ambiente de aprendizado que valoriza a experimentação encoraja os alunos a serem mais criativos. E além de criar essa cultura de valorização da resolução de problemas, que outras estratégias podem ser utilizadas? Uma estratégia eficaz é apresentar aos alunos problemas autênticos. Que legal! Trazer a matemática para o mundo real pode despertar o interesse dos alunos. Exatamente. E por falar em aprofundamento, lembrei de um tema que me chamou a atenção, a intuição matemática. Como essa intuição pode ajudar os alunos na resolução de problemas? A intuição matemática é como um sexto sentido, um palpite. Na resolução de problemas, a intuição pode ajudar os alunos a formular hipóteses. Nossa, que interessante. Então a intuição matemática é como uma bússola. Exatamente. A intuição é uma ferramenta poderosa, mas é importante lembrar que ela precisa ser validada. E como a gente pode desenvolver essa intuição matemática nos alunos? A intuição matemática não é um dom inato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Os professores podem incentivar o desenvolvimento da intuição matemática dos alunos ao propor problemas desafiadores. Ou seja, a intuição matemática, assim como a lógica, são habilidades que podem ser aprendidas. Exatamente. E o desenvolvimento dessas habilidades é fundamental para que os alunos se tornem pensadores críticos. E por falar em avanço, como a matemática tem contribuído para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A matemática é uma ferramenta poderosa. Desde a física clássica de Newton até a física quântica moderna, a matemática tem fornecido a linguagem para descrever o mundo. Nossa, é impressionante como a matemática está presente em tantos aspectos da nossa vida moderna. Exatamente. A matemática é uma disciplina fundamental para o avanço da ciência. E pensando no futuro, quais são as áreas da matemática que você considera mais promissoras? O que a gente pode esperar da matemática no futuro? Essa é uma pergunta difícil de responder.
Mas algumas áreas que têm gerado grande interesse são a ciência de dados, a inteligência artificial, a computação quântica e a biomatemática. Caramba, o futuro da matemática parece ser muito promissor. Com certeza, a matemática é uma disciplina em constante evolução. E o mais emocionante é que ainda há muito a ser descoberto. É verdade, a matemática é uma jornada sem fim. E essa jornada, embora desafiadora, é repleta de beleza. Concordo. Acho que a gente precisa fazer uma pausa para absorver tudo que aprendemos. Mas não se preocupe, voltaremos em breve para finalizar a nossa imersão no mundo da matemática. E voltamos para a última parte da nossa imersão no mundo da matemática. Espero que você esteja pronto para mais descobertas. Preparadíssimo. Essa jornada pelo mundo da matemática tem sido incrível. Aprendi tanta coisa nova. Então, mergulhamos na filosofia por trás da matemática. No material que você compartilhou, essa parte me chamou bastante atenção. Filosofia da matemática. Parece bem profundo. Filosofia da matemática nos leva a questionar os fundamentos dessa disciplina. Uau, quanta coisa! Por onde a gente começa? Uma das questões centrais é a natureza dos objetos matemáticos. O que são números? Eles existem de forma independente da mente humana ou são criações da nossa mente? Essa é uma pergunta que me intriga bastante. Afinal, a gente usa matemática para descrever o mundo real. Essa é uma questão que divide os filósofos da matemática. Existem diferentes correntes de pensamento. O realismo matemático, por exemplo, defende que os objetos matemáticos existem de forma independente da mente humana. Então, para os realistas, a matemática seria como uma espécie de mapa. Exatamente. Já o nominalismo matemático argumenta que os objetos matemáticos são apenas nomes. Ou seja, para os nominalistas, a matemática seria como um jogo que criamos. Isso mesmo. E essa discussão sobre a natureza da verdade matemática nos leva a questionar a própria natureza da realidade. É fascinante como a matemática nos coloca diante de questões tão profundas. É verdade. A gente começou essa conversa falando sobre números e fórmulas, e agora estamos aqui discutindo a natureza da realidade. A filosofia da matemática nos mostra que essa disciplina vai muito além dos cálculos. E por falar em sistemas abstratos, no material tem uma parte que fala sobre diferentes sistemas matemáticos. Me explica uma coisa, por que existem diferentes sistemas matemáticos? A existência de diferentes sistemas matemáticos nos mostra que a matemática não é um corpo de conhecimento único e imutável. Ao longo da história, os matemáticos desenvolveram diferentes sistemas. A geometria euclidiana, por exemplo, é o sistema que aprendemos na escola. Mas existem outros sistemas, como a geometria não euclidiana. E qual a razão para se criar diferentes sistemas matemáticos? Muitas vezes o desenvolvimento de novos sistemas matemáticos é impulsionado pela necessidade de descrever fenômenos que não se encaixam nos sistemas existentes. A geometria não euclidiana, por exemplo, foi fundamental para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral de Einstein. Nossa, que incrível! Então a matemática não é apenas uma ferramenta para descrever o mundo. Exatamente. A matemática nos dá a liberdade de explorar diferentes conceitos. É realmente fascinante. E por falar em imaginação, o material também fala sobre a intuição matemática. Como essa intuição se encaixa nesse mundo da lógica? A intuição matemática é um tema fascinante. Alguns a consideram um dom especial, outros a veem como um resultado da experiência. E qual a sua opinião sobre a intuição matemática? Acredito que a intuição matemática é um processo complexo que envolve tanto elementos inatos quanto elementos adquiridos, mas essa predisposição precisa ser cultivada. A experiência com diferentes problemas ajuda a moldar a intuição. Faz sentido. É como se a intuição fosse uma ferramenta que precisa ser afiada. E por falar em prática, como a gente pode incentivar o desenvolvimento da intuição matemática nos alunos? Uma das formas de estimular a intuição matemática é criar um ambiente de aprendizado que valorize a exploração e a criatividade. Ou seja, dar aos alunos a liberdade para explorar é fundamental para desenvolver a intuição matemática. Exatamente. A intuição floresce em um ambiente onde o erro é visto como parte do processo de aprendizado. E com essa bela reflexão sobre a importância da intuição, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da matemática. Foi incrível mergulhar nesse universo. Concordo. Espero que você tenha apreciado essa viagem. E lembre-se, a matemática está em tudo ao nosso redor. Com certeza. A matemática não é apenas uma disciplina escolar, mas sim uma forma de pensar. E essa jornada de descoberta não termina aqui. A matemática nos convida a continuar explorando e você que nos acompanhou nessa aventura, continue explorando o mundo da matemática. Até a próxima!